partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, meus queridos, estamos de volta pela Rádio Manaim e você já sabe, né? Toda quarta-feira nós temos aqui o quadro Chamados para Servir. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios uma família. A família do nosso querido irmão Amarildo Lopes, a sua esposa Carmelita Gonçalves Pena Lopes, a nossa irmã Carmelita, que trabalha aqui na Rádio Manaim com Libras, né, interpretação das Libras. E também a sua filha, a filha do casal, a Andriele Gonçalves Lopes, ela que é surda, e nós estaremos conversando com essa família. E, claro, conosco aqui nos dando sempre aquela assessoria, o pastor João Carlos Braga. Paz do Senhor, pastor João, mais uma vez, hein? Quarta-feira. Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos. E uma alegria participar especialmente desses chamados para servir, porque são pessoas com quem a gente trabalha diretamente nesse serviço de assistência ao surdo e ao surdo cego. Estamos praticamente a cada 15 dias ligados com eles, e Carmelita faz parte dessa equipe, tanto de trabalho no Manaim quanto de oficina de Libras em Cariacica. Então é uma família querida com quem eu me relaciono bem frequentemente, e agora poder conhecer o que Deus tem feito na vida deles vai ser uma grande bênção, não somente para nós que estamos aqui, mas para todos aqueles que estão participando do programa. Eu notei que o senhor falou surdo cego. Surdo cego. Surdo cego. O senhor não falou surdo mudo. Não, surdo mudo. O surdo é uma pessoa que tem uma necessidade, uma deficiência no seu aparelho auditivo. O mudo tem uma deficiência no aparelho fonador. Mas a grande maioria dos surdos não tem nenhuma deficiência nas pregas vocais, no falar. Algumas vezes não falam porque ainda não tiveram oportunidade de aprender a falar. Mas então eles não são chamados de surdo-mudos, são chamados de surdos, que é a expressão normal da comunidade surda. Perfeito, já tem mais um aprendizado pra gente aí. Isso. Pra gente já falar corretamente. Deixa eu chamar aqui o Amarildo Lopes, ele que é o esposo da Carmelita. Ele está diácono ali na igreja de Rio Marinho, em Cariacica, na igreja Cristã Maranata de Nelson Ramos 1. E uma alegria para nós, prazer recebê-lo aqui, Amarildo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Kleber. A alegria nossa aqui de estar é nossa toda gratidão, né, a essa obra do Senhor, qual foi nas nossas vidas, e também agradecer àqueles que estão nos assistindo. Perfeito. E também conosco aqui a Carmelita, que faz parte aqui da equipe de Libras, aqui da Rádio TV Manaim, também lá no Manaim, sempre está conosco, né, nos eventos aqui da igreja, faz parte da equipe, justamente com Priscila, com tantos outros irmãos que fazem parte. Paz do Senhor, Carmelita. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo pela TV Web, a Rádio Manaim. É uma alegria para nós estarmos aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que foi nossa experiência, aquilo que foi nosso chamado para servir ao Senhor nessa obra tão maravilhosa, a qual o Senhor nos sustentou, a qual o Senhor nos tem nos abençoado. Então, a gratidão é toda nossa no decorrer desses anos e de hoje, né, de ter o privilégio de estar aqui com vocês, reunido nesse programa. E a Andriele Gonçalves Lopes, ela que é filha do casal, está aqui conosco. Andriele, muito bom receber você aqui, tá aqui conosco, para que vocês todos possam contar as experiências daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Bem-vinda. A paz do Senhor, Kleber, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte dessa equipe de Libras, a comunidade surda, de estar aqui na rádio, de ter hoje o privilégio de ter tradutores e intérpretes de Libras, e esse trabalho que tem chamado muitas vidas, né, para a presença do Senhor, muitas vidas têm se rendido aos pés do Senhor, e através desse trabalho ter conhecido ao Senhor, né, que antes não tinha o privilégio de conhecer ao Senhor, e hoje está tendo com esse trabalho realizado pela mediação dos tradutores e intérpretes de Libras.
Que bacana, tá vendo? Você que está acompanhando pela TV, você está vendo que a Carmelita, a mãe da Andriele, ela está interpretando, assim como o pastor João agora há pouco, ele interpretou pra gente, e a Carmelita foi a voz aqui da Andriele. Amarildo, você também faz interpretações de Libras para conversar com a sua filha? Então, Kleber, há alguns tempos atrás eu comecei a praticar. E agora que eu venho desenvolvendo um pouco mais. Mas não sou aquele intérprete, né? Sou aquele razoável que dá para se comunicar com a filha. Se comunicar com a filha, com os demais surdos. A comunicação é tranquila. Só não estou preparado ainda para a interpretação. E o irmão falou que não está preparado ainda, assim, no nível da Carmelita, do pastor João Carlos e de outros irmãos. Como é que foi, assim, quando a Andriele nasceu? Como é que vocês detectaram, descobriram que ela tinha ela não escutava? E como é que vocês se sentiram? Vocês já trabalhavam com Libras ou não? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Conta pra gente como é que foi. Então, Kleber, a Andriele, para começar, ela não nasceu surda. Ela foi uma criança que nasceu prematura, né? E problema de saúde. Sempre aos médicos. E a gente começou a observar que ela não falava. Não falava, não desenvolvia a fala. E como a gente era do interior, tinha pouco recurso, né? Uma família muito humilde na época. E continuamos humildes até hoje, né? Mas assim, com recursos melhores para... Graças a Deus. Em questão de médicos. Os tratamentos, médicos tratavam de uma forma. Aí que fomos descobrir que aquele mal todo da Andriele era infecção do ouvido. Olha só. Que veio deixar ela surda. Meu Deus. Aí foi a opção de vir para Vitória. Vocês eram de onde? Nós éramos de Itaguaçu. Cidades de região noroeste ali. Isso. E viemos para Itaguaçu. Aí fomos morar ali em Jaburuna. Na época, moramos ali por aproximadamente 3 anos e começamos um tratamento. E aí que foi detectado mesmo a surdez. Mas ninguém trabalhava com Libras, nem a Carmelita, nem eu. Não sabíamos falar nada. Só os gestos mesmo de casa, né? Caseiro, como se diz. E assim a gente se comunicava. Para nós era perfeito, né? Interessante que o Senhor já tinha falado que ia dar uma cura. E nisso, para nós, a gente achávamos que era a cura da audição. Da audição. E isso foi como tudo começou. Pastor João? E ela tinha que idade quando vocês conseguiram detectar a questão da infecção que depois se transformou na surdez? Então, ela tinha mais ou menos uns 2 para 3 anos por aí. Foi na época que a gente saímos de Itaguaçu e viemos para Vitória. E Carmelita ainda não sabia Libras nessa época? Nada. E aí era bom a gente perguntar então, Carmelita, nessa história que a Marildo contou agora, como é que funciona o entrar da Libras na sua vida? Então, quando isso tudo aconteceu, meio que fiquei muito desesperada, né? Como nós morávamos na cidade interior, eu pensei, meu Deus, lá não tinha outra pessoa com esses sintomas. Eu falei, é a única pessoa na face da terra, né? Ver os questionamentos, as indagações, o porquês. Nós ainda não servíamos o Senhor nesse período, não servíamos o Senhor. E quando eu vim para cá, eu vim trabalhar na casa de uma família, que era família de professores. E eles me orientaram, apresentaram a escola oral auditiva aqui da Praia da Costa, né? Que hoje os surdos, a comunidade surda não tem acesso mais a este local, né? Eles tiraram esse privilégio, né? Esse recurso, vamos dizer assim, da comunidade surda. E me apresentaram, eu fui com a Andriele para lá e começou Libras. Só que lá tinha um atendimento, só que não podia fazer o uso da língua. Era proibido fazer o uso da língua ainda, porque ainda não
tinha a lei ainda, nós não tínhamos a lei ainda de comunicação, os surdos não tinham. Então era proibido. Eles tentavam oralizar. Mas os surdos, eles sempre conseguiam recurso de comunicação. Eles escondidos se comunicavam. E a Andriele chegava em casa com alguns sinais e eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí foi quando surgiu, fiz um curso de 40 horas pela Estácio e ainda a gente não servia o Senhor. Foi a partir desse momento que nós começamos a visitar a igreja, por várias experiências, e começou esse trabalho de Libras mesmo. Eu fiz um curso de 40 horas, básico do básico, né, para começar a se comunicar com ela, porque ela chegava em casa com sinais, se comunicando e eu não conseguia entender aquilo que ela falava. Ela já não queria mais usar os gestos que nós usávamos, né? Gestos caseiros, como a Marilda diz. E ela queria usar a língua de sinais. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Como que eu vou se comunicar? O desespero veio, né? Aí, depois, em todo o processo, vem mesmo de quando nós conhecemos o Senhor, né? Quando eu recebi esse convite de estar na casa do Senhor, foi pela minha irmã, Valdirene. Ela já servia ao Senhor. Ela fez esse convite. E eu falava, vai, não vou, não vai dar certo. Mas ela falou, vai visitar. E eu morava nós já morávamos em Vitória, ela morava em Itaguaçu ainda. E ela dava toda assistência por telefone, a oportunidade que estávamos juntos, uma na casa da outra, falava do Senhor. E falava, vai, você precisa conhecer o Senhor, você precisa levar a Andriele, você vai ver os recursos, porque as dúvidas vinham, as indagações, e perguntava por que, Senhor, por quê? Me sentia assim, como se nós fôssemos as únicas pessoas do mundo que tivesse com essa necessidade, que antes eu via como problema. Mas quando nós conhecemos o Senhor, eu entrei na igreja pela primeira vez. Quando eu botei o pé no portão, meu coração acelerou muito. Eu falei, meu Deus, o que é isso? A sensação que ele ia sair pela boca. Acelerou muito, a primeira vez que eu entrei na igreja. E eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso aí? E aí começamos a visitar, começou eu e a Andriele visitar primeiro, né? Foi em 2003, quando nós conhecemos o Senhor. Eu fui com a Andriele primeiro. E quando eu cheguei lá, o Senhor fez uma promessa de cura, igual a Marilda diz antes. E eu falei assim, minha filha vai ouvir. A minha filha vai ouvir. Então, na minha mente, era essa promessa que o Senhor tinha feito para ela, né? E eu orava o Senhor porque ela sentava com os intermediários e eu sentava do outro lado e ela cantava. Ela abria a boca e ela via todo mundo abrindo a boca, todo mundo cantando. Ela achava que era igual. Tava todo mundo cantando, eu também tô cantando, todo mundo me ouvindo, né? O pensamento dela assim, todo mundo igual, todo mundo abrindo a boca, eu também vou cantar. E ela cantava todos os louvores com as crianças, olhava para um e para outro, abria a boca e cantava alto, saía os sons. E eu comecei a orar ao Senhor, eu falei, Senhor, eu entro na sua casa todos os dias, eu estou ouvindo a sua voz, eu estou sentindo o Senhor falar comigo, o Senhor está me orientando todas as coisas. Não permita que a minha filha entre e saia da mesma forma, não. Permita que ela possa sentir a presença do Senhor. Senhor, precisa de um recurso para que ela possa entender os seus projetos. E nós fomos orando ao Senhor. Foi até que abriu a oficina de Libras em 2005, né? Abriu a oficina de Libras em Vila Velha. A primeira eu não pude participar, mas na segunda nós já começamos o trabalho já da oficina de Libras. E aí eu já comecei, como já tinha já um contato, alguns sinais eu usava, já comecei a fazer a oficina e ser monitora ao mesmo tempo na oficina, junto com a Eliette, a Cidinha, a Vanessa. E o Senhor, Ele foi abrindo as portas. E aí eu fui buscar mais recursos, porque eu precisava de uma comunicação com a minha filha. Minha filha precisava de umas orientações. A gente precisava dessa amizade, dessa confiança de mãe e filha. Então eu fui buscar outros recursos também fora. E aí nós já começamos a fazer as traduções dentro da igreja, com o apoio das irmãs, nos orientando. E ela começou já a ouvir a voz do Senhor através da língua de sinais. E aí a gente trouxe esse ensino também para dentro de casa. Nós temos um filho de 17 anos, Carlos Eduardo, e nós somos todo mundo para a oficina. Então, assim, todo mundo, lá em casa, todo mundo conversa, faz a comunicação em línguas de sinais. Então esse recurso foi muito bom. Antes, aquilo que eu via como dificuldade,
Era um problema, Flávia, era um problema, dificuldade. E às vezes eu me estressava, eu ficava nervosa porque eu tentava se comunicar e ela não me entendia, ou eu, na verdade, eu não entendia ela, né? Mas depois que a língua de sinais entrou para nossas vidas, eu vi que a dificuldade não estava na Andriele, que a dificuldade estava em nós, de não aprender uma língua para poder se comunicar com ela. Então, assim, 90% foi solucionados os nossos problemas. Hoje eu agradeço, eu falo que está 100%, né? Dos problemas foi solucionado. A língua brasileira de sinais, com esse recurso que nós temos hoje, então a comunicação, hoje eu posso orientar minha filha, posso dar os conselhos para ela, hoje ela pode ouvir a voz do Senhor, ela pode ter essa experiência com o Senhor particular dela, as orientações que o Senhor nos dá. Ela também o mesmo direito que nós temos, eles, né, tem que nós temos de ouvir, de conhecer a voz do Senhor, de saber quais são os projetos do Senhor para as nossas vidas, de saber que nós temos uma morada de vida eterna preparada para nós. Os surdos também têm esse direito. Então hoje, para mim, assim, eu glorifico ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor imensamente por esse chamado. Eu glorifico o Senhor porque de onde Ele me tirou, aonde Ele me trouxe hoje, quem éramos antes e quem nós somos hoje. Nós não falamos de financeiramente, mas de espiritualmente, de conhecer verdadeiramente o Deus que nós servimos e de ser grato a Ele por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele tem operado. Surgiu outras dificuldades no decorrer desses anos, que foi o AVC que a Andriele teve com 15 anos. Ela teve um AVC muito raro, que é conhecido como moia-moia, moia-moiá, né? Os médicos usam essas duas pronúncias. Alguns usam como moia-moia, outro moia-moiá. Então, é um AVC que ele limita muitas coisas, né? E aí veio mais um baque para nós, quando surgiu esse AVC. Depois nós entendemos, que descobrimos que os médicos, nas pesquisas que eles fizeram, os diagnósticos, que esse AVC dela está relacionado com a perda auditiva dela também. Uma coisa ligou a outra. Mas nada disso impediu da minha filha servir o Senhor. Nada disso impediu dela ouvir a voz do Senhor através desse recurso que é a língua de sinais. Eu sempre falo nas oficinas de Libras que eu estou presente, ou nas instituições que eu vou, escola, qual eu trabalho, e sempre dou os mesmos conselhos para as mães. Se nós cobramos muito pelos nossos filhos, pelos direitos dos nossos filhos, mas nós, como pais, como responsáveis, nós temos que buscar primeiro esse conhecimento. Porque nós temos que trazer de casa primeiro esse conhecimento. Então, a escolha hoje de estar intérprete de Libras na obra, porque se eu cobrava ali um tradutor intérprete de Libras para ela nas igrejas, eu, como mãe, teria que ser a primeira a aprender. Para eu cobrar que outros, minha filha precisa de um tradutor intérprete de Libras. Então, esse recurso veio, esse é o recurso que o Senhor nos deu, porque fiz um curso básico de 40 horas lá fora para poder aprender, mas o meu melhor recurso foi a oficina de Libras na obra. Foi ali que eu tive várias experiências com o Senhor, foi ali que o Senhor me sustentou, foi ali que o Senhor me capacitou, foi ali que o Senhor direcionou todas as coisas. Então, este trabalho voluntário que hoje nós temos na obra é um trabalho que nos traz muito fortalecimento espiritual, né? E nós temos que estar com nossas vidas constantes em oração, dedicando nossas vidas diante do altar do Senhor, porque assim, foram muitas experiências alcançadas através desse trabalho. Eu lembro, Kleber, que teve um dia que eu estava indo para a igreja, eu em casa, aconteceu algo e eu chamei a atenção de Andriele, eu briguei com ela firme mesmo. Então ela ficou muito angustiada e eu também. E eu fui para a igreja. Era um percurso muito de 5 minutos da minha casa da igreja. Nesse período eu reunia na igreja de Rio Marinho. Eu saí de casa muito angustiada. Eu falei, Senhor, eu estou indo para a igreja, mas só tem eu para poder fazer a tradução para minha filha. Que condições? O que eu vou passar para minha filha hoje? Pelo que aconteceu em casa entre nós, tive que chamar a atenção dela, tive que dar. O que eu vou passar para minha filha hoje? O que eu vou fazer hoje na igreja? Só tenho eu hoje para interpretar para ela. Quando eu cheguei na igreja, fui participar do culto profético. E o Senhor usou o irmão para dar um dom. Via que ele estava na frente, sinalizando, mas não era eu que sinalizava. Chegava um anjo, e esse anjo, ele pegava nas minhas mãos, ele que fazia todos os sinais. Quando nós entramos na igreja, sentou uma adolescente, ela chegou e falou, tia, eu posso sentar perto da Andriele? Eu falei, claro, pode, senta aí. Quando terminou o culto, ela chamou um diácono. E a gente saímos para dar outra assistência, e depois o diácono me chamou e falou, Carmelita,
houve esse dom que essa adolescente teve. O Senhor usou o adolescente. E foi o mesmo dom que teve no culto profético. Essa adolescente, ela não estava na igreja, no culto profético, né? Ela chegou depois. E foi a mesma visão que o Senhor deu. Ela falou: irmão, eu vi que a Carmelita estava fazendo sinais, mas não era ela. Tinha um anjo que pegava as mãos dela e esse anjo fazia todos os sinais. Então, assim, não foi uma, duas vezes qual o Senhor, Ele nos sustentou, nos capacitou através deste trabalho. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por esse chamado de estar hoje tradutor e intérprete de Libras na obra, de realizar a obra do Senhor. Sou grata ao Senhor pela minha família, grata pela vida da Andriele, que antes a gente via como problema, hoje eu vejo como solução. Esse trabalho tem edificado muito as nossas vidas, tem edificado muito o nosso lar, tem trago salvação de vidas de surdos, de famílias de surdos. O Senhor tem nos orientado todos os dias. E assim, é só gratidão. Gratidão ao Senhor por esse chamado, gratidão ao Senhor por estar hoje na presença dEle, por realizar esse trabalho. Então, assim, é gratificante. É gratificante. Hoje, só para você ter uma ideia, para você que está nos ouvindo, a população aqui no Espírito Santo de surdos, eu busquei esse dado aqui no IBGE, a população hoje do Espírito Santo, a população normal, eu acho assim, a população, todo o número de pessoas no estado do Espírito Santo, 3 milhões de pessoas. Desse número, 3 milhões, 11% da população é surda ou tem essa deficiência. E no Brasil, agora vamos ver aqui no Brasil, né? Eu estava buscando aqui, isso, são 3, a população aqui no Espírito Santo, 3.800.000 pessoas. 12% é surda. E no Brasil, 10 milhões de pessoas são surdas. Ou seja, há uma demanda. E essas pessoas, esses brasileiros, eles têm todo o direito. Eles fazem parte da nação. Eles têm direito a participar de um culto, de ouvir um louvor, de estudar, se formar, namorar, casar, enfim, como qualquer outra pessoa. Mas eles precisam de ajuda. Ô Kleber, e não somente isso, a questão de participar de um culto, de formar uma família, mas também de ter uma vida profissional. Sim. De trabalhar, de se aposentar, como qualquer outra pessoa. É um direito. Porque é um direito e eles têm condições. Eu queria até aproveitar agora e perguntar para a Andriele como é que foi a experiência dela. Nós soubemos que a Andriele agora tá tendo seu primeiro emprego. Já está trabalhando. E eu queria que a Andriele contasse para nós essa experiência, como é que foi e como é que está sendo trabalhar pela primeira vez, mesmo sendo surda, mas trabalhando como uma pessoa, como qualquer outra que trabalha. Então, é porque eu trabalho na CTF e lá tem muitas pessoas surdas. E meu primeiro trabalho, então assim, as pessoas lá têm me ajudado muito. Eu fiz já muitas amizades lá com os surdos e a gente tem um diálogo, uma interação muito boa. Eles vão me auxiliando, me ajudando, e aí na saída para o lanche eles me acompanham, a gente senta junto, vão conversando. Então assim, para mim está sendo muito importante, né, fazer essa amizade com surdos de todos os lugares, né? Hoje a empresa, para mim, está sendo uma coisa muito boa para o meu crescimento profissional. E deixa eu continuar aqui com a Andriele. A sua mãe e o seu pai falaram que você não aceitava mais os gestos caseiros. Você queria ter a sua própria comunicação. Por que você pensava dessa forma? Não quero mais esses gestos caseiros amadores aqui. Era mais ou menos isso? Por que você pensava assim? Então, Kleber, porque a minha mãe, nós se comunicava muito bem em casa com gestos. Mas eu vi essa necessidade, né, de me aperfeiçoar, porque era uma língua minha. Então, assim, minha mãe me ajudava muito, mas ela precisa também ter essa experiência junto comigo. E meu pai também, de aprender. Antes, eu era pequena, né? Minha mãe sempre foi me ensinando. Depois, quando nós entramos juntos para a oficina de Libras na igreja, crescemos juntos nesse conhecimento de língua de sinais,
Na idade de 9 anos, eu não tinha, né, essa aquisição, eu não tinha essa comunicação dentro das igrejas, mas depois, assim, eu conversando com a minha mãe, na necessidade de ela aprender junto comigo, meu pai, eu preciso interagir com o surdo, eu preciso fazer uso e recurso da minha língua. Então, assim, a minha mãe e o meu pai foram base para mim. Então, eu cresci com eles aprendendo. Falei assim, não quero mais gesto, agora é Libras. E eles aceitaram minha proposta. É fácil entender porque os gestos eram só dentro da casa dela. Sim. Muitas pessoas confundem, né? Falam assim, porque o gesto da Libras... Não, a Libras não tem gestos, ela tem sinais. Né? Então, os gestos eram o que... A Marildo sabia o gesto dela, Carmelita sabia o gesto dela, mas saiu da porta da casa deles para fora, ninguém sabia nada. Mas quando ela aprende Libras, ela pode chegar lá no Piauí ou lá em Santa Catarina e ela vai se comunicar com outro surdo normalmente, porque a língua ela é igual para o Brasil inteiro. Então foi uma escolha que a Andriele fez e que é a escolha mais sábia que existe. Olha, não quero mais gestos dentro de casa, eu quero aprender Libras, porque aí eu posso me comunicar com todo mundo, e não somente com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. Ou seja, foi por uma livre e espontânea pressão da Andriele. Isso, exatamente. Foi bem assim. E como é que é, Andriele, na igreja? Os irmãos, seus colegas, seus irmãos da sua idade, eles se esforçam para comunicar com você? Como é que está sendo? Então, Kleber, o que acontece? Dentro da igreja eu tenho muitos amigos, né? Todos os dias eu ensino um pouquinho, um sinal para eles. E assim, eu tenho uma comunicação boa. Na minha igreja, os jovens são muito esforçados, mas eu sempre oriento para eles assim, não precisa ter medo de conversar comigo, não. Não precisa ter vergonha, não. Pode chegar, vamos se comunicar e nós vamos aprendendo junto. Eu ensino. Porque eu preciso ter liberdade de comunicação e vocês precisam aprender, se evoluir. Então, assim, eu oriento os irmãos, meus amigos lá da igreja a se comunicar dentro da igreja, que é importante eles aprenderem, é importante eles se esforçar para aprender a língua de sinais. Carmelita, você lembra de Ana Filpo? Lembro. Tem uma mensagem dela aqui ao vivo. Lembro, Ana. E ela tá dizendo assim: pastor, pergunta pra Carmelita como foi a experiência dela no Manaim quando foi descoberta. Lembro, Ana. Agora, Ana, você me pegou e deixou mencionada agora. A Ana... A paz do Senhor, Ana. Que saudade de você, minha irmã. A Ana foi uma experiência maravilhosa. Gratidão por você lembrar, Ana. Esses dias eu cantei essa experiência para uma amiga. A primeira vez que a Andriele fez seminário, a gente ainda não tinha um recurso, né, de Libras na nossa igreja. Não tinha essa comunicação. A Andriele já sabia bastante sinais já. O grupo de Rio de Janeiro veio ao Manaim para fazer uma reunião. Tinha vários, acho que tinha uns 10 intérpretes a mais. E o Senhor, Ele concedeu um sonho a Ana, que no meio do templo tinha uma irmã pedindo por socorro. E Ana Filpo, ela foi no triplex, olhou, procurou, Senhor, o Senhor me mostrou, eu quero saber quem é, eu preciso descobrir, eu preciso encontrar essa pessoa. Ela foi no triplex, não encontrou, e Ana veio andando, fileira por fileira de cadeira, e eu olhei assim, gente, quem é essa mulher que tá olhando pra cá? E eu estava com a Andriele e com outra intérprete também, por nome de Ana, e ela estava sentada de lado, a Andriele de lado e a intérprete de lado no seminário, e a Ana ali fazendo a sinalização. E a Ana Filpo chegou com aquele jeito dela, né? Botou a mão na cintura e falou: o que vocês estão fazendo aqui no meio do templo? Aí nós explicamos para ela, você não, aqui não é lugar de vocês, o lugar de vocês é lá na frente. O lugar dela é lá na frente, ela tem um lugar para ela separado lá na frente. E Ana passou a mão na Andriele e falou: vem comigo também, vamos sentar lá na frente. E levou a Andriele e nós sentamos lá. A Andriele sentou lá na frente e eu nunca vi assim, minha filha tão feliz, tão alegre, com aquele monte de intérpretes, os intérpretes todo feliz ali. E a Andriele foi muito gratificante, foi uma experiência muito grande para a Andriele, uma experiência muito grande para mim como mãe. Ali, assim, verdadeiramente eu vi que as promessas do Senhor estavam se cumprindo em nossas vidas. E gratificante que o dom, né, que o Senhor concedeu a Ana Filpo foi um dom que o Senhor, assim, foi de imediato, né? Ele se cumpriu ali.
E é só gratidão à equipe do Rio de Janeiro, que nos ajudou muito, nos auxiliou muito nesse trabalho. Nós somos imensamente gratos ao pastor Alexandre, a toda a equipe. E assim, Ana foi assim um presente de Deus. Assim, a Ana, ela está sempre nas minhas orações e sempre glorificando o Senhor, agradecendo o Senhor não só pela Ana, mas por toda a equipe que nos deu todo esse apoio. E ali surgiu uma amizade, né? Minha e da Ana, que é eterna. Em nome de Jesus, que seja eterna. Ela é parente do pastor Filpo? Tá nos Estados Unidos hoje? Irmã. A irmã? Ah, Everaldo Filpo. Isso. O Amarildo, como é pra você como pai ver que a sua filha, né, que tinha essa necessidade e você vê que no princípio, né, certamente você como pai, meu Deus, o que nós vamos fazer aqui agora, né? E como é que vai ser daqui para frente, né? Será que ela vai trabalhar? Será que ela vai estudar? Como é que vai ser a nossa comunicação? Meu Deus, as dúvidas surgem, nós somos humanos, obviamente, claro. Mas como é que é hoje? Você olhando pelo retrovisor, lembrando da vida lá atrás, quando ela nasceu, os problemas ali de audição, da infecção. E hoje você vê sua filha aqui na rádio, dando entrevista, participando, normalmente na igreja, no Manaim, trabalhando. Como é para você como pai ver isso? Então, Kleber, no começo, o pensamento meu, assim, como pai, né? Eu achava que, assim, que a Andriele não queria trabalhar, não queria casar, não queria formar uma família e que ia ficar ali dependente até o fim. Até o fim, para nós, né? Uhum. E assim, como a gente não conhecia Libras, eu achava que o nosso mundo era aquele mundo caseiro, né? Dentro de casa ali, nós cuidando dela como pai e mãe, né? Mas para a honra e glória do Senhor, né? Como a Carmelita falou, em 2003 ela conheceu o Senhor. Confesso que eu fui um pouco mais coração duro, né? Mas hoje em dia eu entendo o porquê até dessa demora, porque eu só vim aceitar o Senhor em 2008. Ah, sim. 5 anos após a Carmelita aceitar o Senhor. Mas hoje, como o Kleber mencionou, quando eu olho pelo retrovisor, eu vejo uma passagem de tempo. E uma passagem de tempo, muitas vezes, a gente menciona que antes foi melhor. Mas hoje não. Hoje, quando eu olho pelo retrovisor, eu não gosto muito mais de olhar. Olha para hoje, né, Maria? Eu olho para hoje. Porque o Senhor transformou nossas vidas de uma tal maneira que só quem vive para saber o que é e o tamanho dessa bênção, qual foi nas nossas vidas. Porque o Senhor tinha promessas. E o interessante é que quando eu fui para a presença do Senhor, a Carmelita sempre ficava me convidando: Maria, vou na igreja. Eu falei: não vou na igreja não. Eu quero também que você agora combine comigo uma coisa. Você vai servir o Senhor e o dia que eu quiser ir na igreja eu vou. Curto e grosso, né? Uhum. E assim foi. Ela também parou de me convidar. Quando eu queria ir aos domingos, né, o verdadeiro domingueiro, entrava dentro da minha roupinha e ia. Mas lá naquela igreja a qual eu converti, em Rio Marium, tinha uma família dos Leites que eles acolhiam mesmo. Até tem família de pastores, nós chamamos, né? Na época era diáconos, né? Eles conversavam muito comigo, explicavam a situação da Andriele, né? Carmelita, marido, não é bom a esposa seguir sozinha, é bom sempre ter o apoio do esposo junto na igreja. E eu entrava num ouvido e saía no outro. Não queria nada do Senhor. Mas num belo dia o Senhor me tocou. E aí só que eu fiquei naquela dúvida, né? Aí a primeira impressão que fica é o que os meus amigos vão dizer. Sempre se ouve comentários, um comentário aqui, um comentário ali. Mas eu resolvi jogar de lado e seguir em frente.
Quando a Carmelita despertou, eu estava descendo o tanque de batismo. Glória a Deus. Olha só. E o interessante é que o Senhor tinha dado uma revelação antes de eu batizar a Carmelita, que ela só ia ser levantada professora de criança quando eu descesse ao tanque de batismo. E ela não podia falar comigo, né? Claro. Que ela tinha que ficar ali aguardando o Senhor, orando ali quietinha e aguardando o Senhor. E para a honra e glória do Senhor, assim foi feito. Desci ao tanque de batismo, me batizei para a honra e glória do Senhor. Não tem arrependimento nenhum. Só agradecer, né? O Senhor ter me dado tempo. Porque é uma vida muito difícil. Uma vida lá fora é uma vida sem direção. É verdade. Hoje eu posso falar como prova viva. Porque eu já vivi os dois lados. Conheço aquela vida e conheço essa vida. Aonde eu quero ficar. Né? E interessante que o Carlos Eduardo, ele veio para a salvação da minha vida. Ele é o filho da promessa. O Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Amém. Amém? Amém. Marildo, a Andriele já tinha ido para a igreja antes de você. Sim. Então a gente para perguntar, nessa época, qual era o problema? Era a Andriele ou era você? Era eu. Era você, né, O mesmo? problema era eu. Que era justamente a questão da salvação. Assim, eu creio que a todo momento o problema era nós. Tanto eu como Carmelita, desde o Entendi. começo. Aí, como eu estava mencionando do Carlos Eduardo, esse filho da promessa, eu digo assim, ele veio no momento que quando André sofreu o AVC, ele tinha uns 1 ano e meio para 2 anos. E eu estava novo na obra, novo na caminhada. Aí todo mundo vê aquela preocupação, né? Se o Marildo vai desanimar, vai desistir. E eu tinha ali acabado de batizar mesmo, uns 2, 3 meses. Então estava novo na caminhada. E eu confesso que foi o que me deixou mais forte. Amém. Porque eu tive um apoio dos irmãos. Quero até mencionar aqui o nome de hoje, ele é pastor Serlon. Pastor Serlon. Se eu não me engano, ele está na igreja de Marazu. Marazu. Quando a Carmelita ficava em casa 2, 3 horas por dia. Era hospital e casa. E nesse momento, a Carmelita trabalhava na Citar Engenharia, junto com a esposa do pastor Serlon. E ele preocupado, né? Claro, né? Como ele era diácono, estava diácono na época, me ligou, preocupado da minha desistência, né? Da obra. Me explicou a situação. Eu agradeci ele ali. Disse, não, companheiro, é assim mesmo. Marildo, nós estamos aqui para passar por provas. Como você está novo na caminhada, essa vai ser apenas uma prova para você ver o tamanho do Deus que nós servimos. Aleluia. E ali comecei a 31 dias. A Andriele praticamente morta num leito de hospital, em coma, né? Eu ali, Carlos Eduardo novo. E interessante que todos os dias ele falava assim, papai, a mamãe vai vir? Se a mamãe vai vir. E a minha irmã vai vir? Vai vir. E eu já cansado ali, que você trabalhando, né? Eu posso contar uma breve experiência? Deixa eu só pedir o Amarildo dos irmãos um minutinho, porque eu tenho que colocar o break do horário eleitoral gratuito lá em Dionísio. Voltaremos em 1 minuto. O nosso irmão Amarildo vai dar sequência aqui a essa fala, a esse testemunho. Daqui a pouquinho a gente volta, rapidinho. Estamos apresentando Bom Dia Manaim. Rádio Manaim. Rádio Manaim.
Direto da redação. A partir dos 40 anos de idade, inicia-se naturalmente um processo de perda muscular que pode comprometer significativamente a qualidade de vida e a longevidade. A sarcopenia, condição que afeta até 15% dos brasileiros com mais de 60 anos e até 46% após os 80 anos, é caracterizada pela redução progressiva da massa muscular. Essa diminuição não apenas limita a força física, mas também aumenta o risco de quedas, fraturas e outras complicações sérias. Além do envelhecimento natural, fatores como doenças crônicas, sedentarismo, má alimentação e alterações hormonais contribuem para o agravamento da sarcopenia. Esses alimentos aceleram o declínio muscular e aumentam os riscos associados à condição. É essencial adotar uma dieta rica em proteínas como carnes magras, peixes, ovos e laticínios com baixo teor de gordura, leguminosas como feijões, soja, grão de bico, assim como carboidratos complexos presentes em alimentos como arroz integral e aveia. O sedentarismo e a má alimentação são fatores de risco significativos. A prática regular de exercícios físicos como musculação e aeróbica é fundamental para manter e fortalecer a massa muscular ao longo da vida. Além da alimentação balanceada, é crucial manter-se hidratado e evitar o consumo excessivo de alimentos processados, que podem contribuir para o agravamento da sarcopenia e outros problemas de saúde. Vida saudável. Alimente essa ideia. A alimentação da criança precisa ser rica em fibras. Folhas como alface, espinafre, acelga, rúcula, agrião, repolho e couve são boas fontes, muito importantes para o bom funcionamento do intestino. Cereais integrais e frutas também são ricos em fibras. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Rádio Manaim. A palavra de Deus nos ensina que devemos orar sem cessar. E nesse momento profético que a igreja vive, o Senhor nos dá essa oportunidade através da Rádio Manaim. Vinde a mim. Toda segunda-feira, quartas e sextas-feiras, às 3h. Vinde a mim. Na Rádio Manaim, mais tempo para você falar com Deus através da oração. Estamos apresentando Bom Dia Manaim. Rádio Manaim. Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. www.radiomanaim.com.br. Realizando a obra do Senhor Jesus. Tem uma novidade para você. Chegaram os novos episódios do quadro Luz para o Meu Caminho, com personagens novos e histórias lindas da Palavra do Senhor. Todos os sábados às 11 horas, depois do Perfeito Louvor, com reprise às terças-feiras. Te aguardo. Um abraço apertadinho da Tia Lu. Estamos de volta depois de um break. Já estamos de volta aqui pela Rádio Manaim. Estamos conversando aqui nos Chamados para Servir com a Marildo Lopes, a Carmelita Gonçalves Pena Lopes e a Andriele Gonçalves Lopes, essa família, e também com o pastor João Carlos Braga. Estamos conversando e eu interrompi aqui o raciocínio do Marildo. Ele estava falando, eu tive que colocar aqui o intervalo. Pois não, querido, você estava falando, dando continuidade. Sim, devido a uma experiência de quando a Andriele teve o AVC, eu trabalhava de carteira assinada, né? Tinha ali o compromisso de horário e ficou uma situação muito difícil porque a gente trabalhava de produção em dupla. Aí esse rapaz que trabalhava comigo na dupla
cheguei para ele e conversei assim, a partir de hoje nós vamos ter que separar por um tempo aí determinado, enquanto a minha filha estiver na igreja, no hospital internada, nós vamos ter que... Porque eu vou precisar de sair a qualquer momento, chegar mais tarde, sair mais cedo. E para dar uma assistência no hospital com algumas coisas que precisavam levar. Ele virou para mim assim do nada, e ele não conhecia o Senhor, era uma pessoa ímpia. E ele falou assim, não, Marildo, você vai sair na hora que precisar, você vai chegar na hora que precisar, eu vou continuar trabalhando e nós vamos manter a nossa sociedade. Porque lá nós chamávamos de sociedade dentro da empresa, né? Nós vamos manter nossa sociedade até você resolver isso aí. Assim, rapaz, você vai ficar no prejuízo porque meu tempo de trabalho vai ser bem menor que o seu. Assim, Marildo, amanhã pode ser eu. A fala dele foi essa. Amanhã pode ser eu. E assim fizemos. No decorrer de todo o tempo, quando chegou o final do mês para fazer as medições dos trabalhos executados, para a honra e glória do Senhor, nós nunca tínhamos produzido como nós produzimos aquele mês. Meu Deus. Nunca tínhamos produzido. Aí, comentando com a Carmelita em casa, uma pessoa que não conhecia o Senhor, se fosse outra, assim, não, Maria, então eu vou fazer minha parte aqui, você vai fazer a sua, né? E com certeza o Senhor tinha me honrado no meu trabalho. Como ele aceitou, o Senhor honrou aos dois. Só que ele era um rapaz assim, era ímpio na verdade, mas ele era um rapaz muito inteligente, muito observador. Aí ele percebeu que as coisas foram mudando no tempo que ele conviveu comigo ali. Hoje tem muito tempo que eu não tenho contato com ele mais, talvez ele até está assistindo. É o Gilmar, a gente chamava ele de Gilmar Baiano. Hoje ele serve o Senhor também, não nas nossas igrejas, né, mas em uma outra igreja. Graças a Deus. Mas o importante é que ele está ali servindo o Senhor. E ele fala que eu tive uma grande culpa nisso. Eu falei assim, graças a Deus, né? Ele fala assim, é verdade. Converso muito pouco com ele hoje em dia. Tinha vontade de conversar mais, mas os tempos de hoje em dia, os tempos muito escorridos, né? E essa foi uma das experiências que assim, foi marcante no tempo que a Andriele passou internada, enferma. E assim, no decorrer do tempo, eu também questionei o Senhor, que muitas vezes a gente questiona, né? Assim, mas Senhor, pra que isso? Por que isso, né? E eu em casa sozinho ali, a Carmelita tinha retornado ao domingo de manhã. A minha mãe estava com ela nesse domingo. E eu precisava ir ao hospital para levar algo. E eu já estava cansado, né? Cansado daquela correria do dia a dia. Fiz o Senhor, fiz uma pergunta na verdade. Senhor, até quando? Até quando? Eu fui para o hospital. Os irmãos da igreja aproveitaram que a Carmelita estava em casa e foram fazer uma visita. Não mencionei nada com ninguém, nem com Carmelita, nem com ninguém. E eu fui para o hospital. Quando eu retornei em casa, a Carmelita falou, Marildo, os irmãos estiverem aqui, um irmão mandou te dizer que até breve. Eu não entendi. Novo na caminhada, não tinha entendido nada. Aí eu cheguei na igreja à noite, chamei, o nome dele era Fábio, estava diácono na época. Falei, Fábio, você mencionou uma fala, uma revelação do Senhor para Carmelita e eu não entendi. Disse, Marildo, você no decorrer do dia, você fez uma pergunta ao Senhor. Meu Deus. E o Senhor revelou que até breve. Essas foram as únicas palavras que ele mandou te dizer. Aí eu lembrei e disse amém. Isso foi no domingo. Na próxima quinta-feira nós estávamos buscando a André no hospital. Que maravilha. Você fez a pergunta, até quando, Senhor? E o Senhor respondeu. Até breve. Deixa eu perguntar aqui a irmã Carmelita.
Carmelita, lógico que quando aconteceu, vocês tomaram conhecimento que a Andriele estaria surda, ou seria, né? Teria essa necessidade. Enfim, quando vocês vieram de Itaguaçu para a capital, muitas dúvidas, como é que vai ser daqui para frente. Hoje, a mesma pergunta que eu fiz para o seu esposo. Hoje, você olha pelo retrovisor, você vê quanto vocês avançaram, quanto a obra do Senhor se multiplicou na vida de vocês. A necessidade da Andriele foi uma grande alavanca para que hoje você pudesse estar interpretando livros aqui na Rádio Manaim, na TV Manaim, é o seu trabalho também, profissional. Olhando tudo isso, como é que você vê daqui para frente? A Andriele vai casar? Que agora eu posso, já arrumou. Ela não podia se comunicar, já está se comunicando. Ela não podia estar na igreja, agora já está na igreja. Ela não podia trabalhar, já está trabalhando. E agora falta casar, né? Eu queria saber da Andriele e de vocês. O que vocês pensam sobre o assunto? Pergunta a Andriele. Você e futuro casar? Vai? Você vai casar? Não, solteira, mas futuro. Eu quero casar. Quero casar assim no futuro. Sim. Mas assim, eu tenho orado ao Senhor para que o Senhor abençoar, que prepare uma pessoa para minha vida. Porque assim, eu não quero ficar solteiro o resto da minha vida, né? Eu quero casar, eu quero me evoluir, mas isso é na dependência do Senhor, né? Ou seja, eu prefiro pessoa surda, né? A comunicação é melhor. Um ouvinte, eu acho que vou ter dificuldade na comunicação. Mas aí, vamos orar ao Senhor, né? Para que o Senhor... É difícil pra gente, até mesmo pra gente, pra nós que somos surdos, é difícil. Nós conseguimos um namorado, conseguir casar, constituir uma família, porque hoje o maior problema é a comunicação. Então, assim, nós procuramos mais os nossos pares, né, que são surdos, para poder constituir uma família, porque nós vamos ter mais facilidade na comunicação. Hoje eu vejo muita dificuldade, porque você namorar, casar com uma pessoa ouvinte, né, vai ser um problema a mais, porque essa pessoa vai ter que aprender a língua de sinais, então é mais difícil, né? Olha só, mas é possível. É possível, né? Essa foi a resposta dela. A resposta de Andriele. Agora a resposta da Carmelita. Então, ai meu Deus. Mãe, eu não sei, né? Mãe, eu acho que nunca tá preparado para essas coisas. Os filhos nunca crescem, né? Continua sempre, né? Crianças, né? Bebês, nossos bebês. Mas enfim, né? Hoje eu faço uma recapitulação da minha vida, olhando tudo que o Senhor fez, tudo que eu vivi, tudo que nós vivemos. Desde quando Andriele nasceu uma criança com sopro, e ela teve dificuldade para desenvolveu depois dos 5 anos. Aí depois, né, já primeiro descobrimos a surdez, né? Depois o sopro primeiro, depois a surdez, depois com 15 anos veio o AVC. Então, assim, com 15 anos, 13, 14 anos, a Andriele já andava Vila Velha, Vitória, sozinha, já conseguia fazer. Mas os médicos, depois do AVC, então o médico com algumas limitações, de não poder andar sozinha, de sempre ter uma pessoa para acompanhar, não poder ficar em casa sozinha. Então isso trouxe uma mudança muito grande para nossas vidas, para minha família, porque eu tive que sair do trabalho, o Amarildo sozinho para trabalhar, tinha a Andriele com essa necessidade, com essa enfermidade, tinha o Carlos Eduardo novo. Então, assim, foi um momento muito difícil, um período que nós estávamos em construção do nosso lar. Então, isso tudo veio acontecer praticamente ao mesmo tempo. Mas o Senhor, Ele sempre esteve presente. Quando eu ouço essa palavra corpo, que nós usamos na igreja, e a igreja que é Maranata, os irmãos, na qual das igrejas que nós reunimos, nos deu um apoio muito grande em oração, né, em assistência, um grupo de intercessão. O Senhor revelou que em 15 dias tinha que fazer visita no meu lar, antes da conversão de Amarildo. Então, assim, Ele esteve com a gente, participaram com a gente de todo esse processo. Hoje eu vejo o quanto o Senhor fez, o quanto o Senhor operou em nossas vidas, nosso lar, nossa família. E a surdez da Andriele, o Senhor, Ele falou que seria, não só a surdez, mas só como o AVC também, seria por salvação de vidas. Porque o quadro da Andriele, nós fizemos uma pesquisa, não tem ninguém na família, né? Não é genético.
Os médicos pensaram, mas é um quadro genético. Mas, enfim, na nossa família nós não temos. E aí vem as perguntas e indagações. Por que eu? Por que Andriele? E o Senhor, Ele foi nos revelando por qual motivo. Ora, para salvação de vidas. Simplesmente por salvação de vida. Então, é necessário passar por Samaria? É necessário nós passarmos por isso. Então, quando eu entendi esse propósito, esse projeto do Senhor nas nossas vidas, na minha família, eu falei, Senhor, eis-me aqui. As orientações dos médicos, o diagnóstico era que não teria muito tempo de vida, que o Senhor viria, com pouco tempo, viria buscar. Então, toda vez que Andriele passava mal, dava uma crise e eu entrava em desespero. Um dia, na reunião de grupo de intercessão, nós estávamos reunidos e o Senhor falou, minha filha, a tua filha não é sua, é minha. Eu te dei para você cuidar por um período. Aprova a mim o dia e o momento certo de recolher. É no meu tempo, não é no seu tempo. Então, para mim, foi um alívio muito grande ouvir essa orientação do Senhor para a minha vida. Foi aí que eu descansei de verdade no Senhor. E eu falei, Senhor, o Senhor me prepara para o momento. E tudo aquilo que o médico foi falando que não podia, depois que o Senhor me deu essa orientação, eu comecei a falar, Marilda, agora eu vou trabalhar. Mas a Andriele vai ficar com alguém, a gente paga para ficar com alguém, pagamos para ficar com alguém um período. A Maria Lúcia, uma irmã da nossa igreja, que nos deu esse apoio muito grande, cuidou tanto dela quanto do Carlos Eduardo. E depois eu orei ao Senhor, vamos consultar o Senhor. Marilda, vamos consultar o Senhor, se a Andriele pode ficar em casa sozinha para a gente trabalhar. O Carlos Eduardo, vamos trocar de horário, o Carlos Eduardo vai mudar de horário, já não vai ficar mais com ela, um vai estudar de manhã, outra tarde. Esse período a Andriele vai ficar sozinha, consultamos o Senhor, amém. Começamos a deixar a Andriele em casa. E o recurso de, tá tudo bem, como é que tá? De mandar a família, né? Mandava os irmãos da igreja, os intérpretes mais próximos, mandava mensagem, tá tudo bem, ela respondia. E assim até hoje. Até hoje essa comunicação a gente tem com ela. Então, Kleber, viver esse processo, nessa caminhada, foi uma caminhada muito árdua. Mas o Senhor, assim, Ele esteve presente em todo momento, nos sustentando, abrindo portas, deixando que nada faltasse. Às vezes a gente, como ser humano, a gente pensa, não vou conseguir, sou cansada, não consigo mais. E aí a palavra fala, né? Quando pensa que estás fraco, que estás forte. O Senhor nos sustentava, o Senhor nos orientava. Chegava o irmão com a palavra, com orientação. O Senhor falando em profecias, nos orientando. E vidas se rendendo aos pés do Senhor, né? Minha irmã se converteu, meu cunhado se converteu, a esposa veio primeiro, conversão, né? A Rosemar, o Evenilson, vieram conversão, famílias. Minha sogra se converteu, o esposo, né? Se converteu. Então, assim, as famílias foram se convertendo, a promessa do Senhor foi se cumprindo. Vizinhos, pessoas que mandam mensagem até hoje pelo testemunho, pela sua vida. E assim, eu conheci o Senhor. Famílias de surdos se converteram através deste trabalho. O trabalho lá se iniciou em Cariacica, na nossa igreja, como a Andriele era a única surda. E vidas, vários surdos aceitaram o Senhor. Lá nós temos um número muito grande de surdos em Cariacica. Foi esse trabalho realizado. E hoje, sem dúvida nenhuma, respondendo a sua pergunta, né? Que eu tô aqui tentando, que assim... O que você acha? Vai casar ou não vai? Tô tentando fugir dela, mas não vai ter jeito, vou ter que responder, né? Então, assim... O Kleber, eu oro ao Senhor, porque assim, eu não posso falar assim, eu não quero. Eu não posso ter essa proteção. Eu tenho que ter o cuidado. Sim, porque o Senhor falou assim... E uma preocupação muito grande também, quando o Senhor orientou. Ela é minha, não é sua. E nós, como servos do Senhor, nós zelamos muito bem pelas coisas do Senhor. Nós aprendemos isso, nós temos que zelar. Então, assim, meus filhos são heranças. São filhos do Senhor. Então, assim, eu quero o melhor para os meus filhos. Porque são do Senhor. O Senhor já me disse isso. Seus filhos são meus, não são seus. Então, se é do Senhor e Ele nos deu, a mim e a Marilda, para cuidar, para zelar, eu não posso entregar minha filha na mão de qualquer pessoa. Não posso entregar meu filho na mão de qualquer pessoa. Porque são do Senhor. Então, assim, eu oro ao Senhor para que o Senhor prepare uma pessoa certa, um servo fiel, que vai cuidar dela com amor e carinho, que vai entender que eu estou casando com uma pessoa que é do Senhor. Então, assim, eu oro ao Senhor por isso. Eu zelo por ela, pelo Carlos Eduardo,
porque não são meus, o Senhor já disse dele. É isso mesmo. Então, assim, eu quero o melhor para eles, porque eles são filhos do rei, nós somos filhos do rei, e o Senhor quer o melhor. Então, assim, se for para casar, sim, amém. Mas a oração é que o servo do Senhor, o servo estruturado do Senhor, porque eu preciso que dê continuidade àquilo que nós viemos trazendo até hoje como pai, como servo do Senhor, orientação em cima da palavra, um conselho, é assim, não é assim. Servo do Senhor tem que ser assim, nós precisamos ser assim, essa obediência. Então, eu preciso entregar minha filha na mão de alguém que tem o mesmo olhar que nós tivemos hoje, até hoje. Eu estou pegando algo para mim, para cuidar, que não é sequência, meu, né? para dar sequência àquilo. Então, assim, eu creio que o Senhor vai preparar. Se o Senhor não voltar até lá, eu prefiro que o Senhor volte antes, claro, né? Mas se isso não acontecer até lá, né, que os desejos dela, assim como era de trabalhar, né, de poder votar, que ela antes não faz, não, agora tirou o título também, vai votar. Vai ser o primeiro ano também que ela vai fazer, vai para a urna também. Eu quero, não, você quer, vamos lá, vamos fazer. Que maravilha. Então, assim, ela está muito feliz com esse processo da vida dela. Então, assim, tudo está nas mãos do Senhor. Ele está no controle. E se for do desejo dele que isso aconteça, amém. Amém. São 9 horas e já passamos. Ih, meu Deus, já passamos aqui do horário, hein? Já extrapolamos aqui o horário. A conversa realmente é uma bênção aqui, as experiências dos irmãos. A irmã Maria Bento, lá de BH, ela diz: Kleber, eu tô aqui ouvindo a experiência dos irmãos. Meu nome é Maria Bento. Ela diz: a minha deficiência é física. E quando eu passei a frequentar a igreja, o pastor percebeu a minha deficiência e mandou fazer um apoio de pé para mim. Quando eu cheguei na igreja, eu sempre me assento nos primeiros bancos da frente, porque eu sou muito pequena. Então me deparei com o apoio de pé que o pastor mandou fazer para mim, especialmente para mim. Eu me senti muito feliz pelo cuidado do pastor, por ele ter reconhecido a minha deficiência, por ele se preocupar comigo. Olha a importância. Olha a importância de você se preocupar com o outro, né? Nós estamos falando aqui da Andriele, dos irmãos são surdos, mas essa irmã, ela tem uma deficiência física. Então, são muitas necessidades, mas nós temos que estar atentos para abençoar esses irmãos. Estamos atentos porque eles fazem parte do corpo de Cristo, não é? Então, eles precisam da sua ajuda, da minha ajuda. Nós é que temos que aprender como lidar com essa situação. Assim como a Carmelita, como a Marildo falaram aqui. Não, nós temos que aprender interpretação de Libras, os sinais, para poder nos comunicar com ela. É isso. Que esse exemplo possa trazer para você aqui um ensino nessa manhã. Isso é maravilhoso, hein, pastor? Amém, com certeza. Eu acredito que muitos pais talvez estejam se identificando com essa entrevista. Sim. Por estarem passando pela mesma situação e buscando de Deus uma solução. E o mesmo Deus em quem eles dois confiaram e que foi fiel e que está abençoando a vida de Andriele é o mesmo Deus que pode abençoar outros casais, outras famílias que buscarem ao Senhor. Perfeitamente. Deixa eu me despedir aqui do Amarildo. Amarildo, obrigado por você ter vindo aqui, né, deixado a metade do dia do trabalho para estar aqui conosco, para contar essa experiência de vocês, que vocês viveram e estão vivendo, para que muitos nessa manhã, assim como o pastor João Carlos acabou de falar, possam pegar, né, esse exemplo e utilizá-lo na vida deles, caso eles tenham algum familiar, algum membro da família que também tem um problema de surdez ou alguma deficiência física, enfim, ou sejam cegos, mas que são pessoas normais e que nós é que temos que nos ambientarmos, procurarmos recursos para poder inseri-los, né, acessibilidade nos nossos cultos, na vida profissional, na vida comum. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Kleber, pela oportunidade, né, de estar contando aqui um pedaço, um pouco da nossa experiência perante o Senhor, como o Senhor mudou nossas vidas, o nosso jeito, o nosso andar, o nosso falar. É nós que temos que agradecer. Obrigado pela oportunidade. Amém? Amém, querido. Obrigado mesmo. Nós conversamos com o Amarildo Lopes, ele que está diácono ali na Igreja Cristã Maranata de Nelson Ramos, município de Cariacica, aqui da Grande Vitória. Também a nossa querida irmã Carmelita, que sempre está conosco aqui. E olha, se um dia você vir aqui à Rádio Manaim, eu vou pedir para que a Carmelita esteja aqui,
que ela vai fazer um café maravilhoso para você. Né? Carmelita, obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Paz do Senhor. A paz do Senhor, Kleber, é gratidão. Gratidão de poder oferecer para os irmãos no dia de hoje, igual a Marildo falou, 30% dessa experiência alcançada no decorrer deste ano. Exaltado seja o nome do Senhor por isso. Exaltado seja o nome do Senhor pela minha família, pela família que o Senhor me deu. Eu sou muito grata ao Senhor pela família que eu tenho, Kleber. Graças a Deus, que bom. Sabe? Muito grata ao Senhor. E eu glorifico o Senhor, agradecer pelos irmãos, as igrejas a qual nós passamos, os apoios, o apoio dos pastores, né? Agora nós estamos com o pastor Ranieri, que também nos apoia muito nesse trabalho também. Nos ajuda bastante nesse trabalho. E gratidão mesmo a Deus por ter nos escolhido. Eu glorifico a Deus todo dia por ter me escolhido para ser esposa de Amarildo, mãe de Andriele e Carlos Eduardo, mas especial, serva do Senhor. Glorificar o Senhor pelo chamado por este trabalho, como intérprete de Libras, ao qual estou na obra do Senhor, por ajudar muitas famílias, muitos surdos. E só agradecer e pedir ao Senhor que continue nos abençoando neste trabalho. Agradecer à Rádio Manaim, à Igreja Cristã Maranata, por nos acolher. Esse trabalho ser iniciado lá em Cariacica pela minha filha, uma gratidão ao Senhor por essa bênção, sabe? Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor operou nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que aceitaram o Senhor. Que bom. E com certeza que tem muitos, né, que vão aceitar o Senhor através deste trabalho. Então, assim, nossa gratidão mesmo por nos convidar para participar deste programa tão rico, né, que o Senhor tem abençoado aqui. Muito obrigada. A irmã Suzana, lá de Afogados, em Recife, disse assim: Kleber, eu achei tão bonito o testemunho da irmã Carmelita, do Amarildo, porque em nenhum momento os irmãos murmuraram, em nenhum momento se reclamaram. Senhor, mas por que nós somos sorteados, contemplados? Não, em momento nenhum. Muito pelo contrário, eles agradeceram a oportunidade de serem bênçãos na vida da Andriele. A irmã colocou aqui. Muito obrigado pelo carinho aqui com os nossos irmãos. E eu quero agradecer também a Andriele por ter estado aqui conosco. Quero desejar, assim, um trabalho maravilhoso para ela. Que Deus possa abençoar cada vez mais no seu trabalho. Que possa produzir, prosperar, né? Que Deus possa colocar no seu caminho uma pessoa de Deus, um servo, para que você possa também ter a sua família, né? Ter sua vida matrimonial, né? Que forme uma família, que sejam bênçãos na vida de outras pessoas, assim como seus pais têm sido na sua vida. Viu, Andriele? A paz do Senhor, Kleber. Obrigado. Foi um prazer estar aqui na Rádio Manaim. E ter essa oportunidade hoje, ter o tradutor e intérprete de Libras da minha vida. Eu cresci muito, eu evolui muito com a língua de sinais, com as traduções, com os irmãos. Então, assim, eu sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Que bacana, muito obrigado por vocês. E o pastor João Carlos Braga, sempre nos dando aquela assessoria aqui e nos ajudando aqui também na interpretação aqui com a Andriele. Obrigado, pastor. Eu que agradeço de poder estar junto com essa família. Como eu falei no início do programa, né? São pessoas que estão muito próximas de mim e eu próximo deles, né? Que a gente possa trabalhar bastante ainda para a glória do Senhor, seja nos Manaim, seja nas igrejas, seja nas oficinas, para que mais e mais surdos possam ouvir a palavra de Deus. E tendo casamento? E tendo casamento eu tô lá. Vai pregar. Faço questão. É uma honra pra gente. Eu faço questão de estar lá filmando. Bom, 9h25, ponto final aqui no nosso Chamados para Servir de hoje. Conversamos com essa família: Amarildo Lopes, Carmelita Gonçalves Pena Lopes, Andriele Gonçalves Lopes. Essa família que tem sido tão abençoada por Deus, né? E a gente fica muito feliz de também fazer parte disso, porque eles contaram aqui um pouquinho, tenho certeza, daquilo que, tantas coisas que Deus tem feito nesses anos todos na vida deles, né? Do Cadu também, claro, Carlos Eduardo, não posso esquecer do Carlos Eduardo, que certamente vai estar ouvindo aqui. E você vai poder ouvir e ver novamente esses chamados para servir. Daqui a pouquinho já vai estar no YouTube. Você pode enviar, mandar para quem você quiser, assistir de novo e vai ser uma bênção, tá bom? Obrigado pela audiência, que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira e a todos a paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir
Chamado para servir.